Você já parou para pensar por que, no momento exato em que Jesus entregou seu espírito na cruz, um véu de tecido no Templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo? Não foi um acidente. Não foi coincidência. Foi o instante em que o céu literalmente se abriu para a humanidade, e o que estava oculto por séculos finalmente foi revelado. O que você está prestes a descobrir, verdade espiritual profunda, com detalhes históricos fascinantes que arqueólogos e estudiosos das Escrituras levaram anos para compreender plenamente. Prepare seu coração, porque esta revelação pode transformar completamente a maneira como você entende seu acesso a Deus. Para compreendermos a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos primeiro entender o que era esse véu. No Templo de Jerusalém, que ficava no Monte Moriá, hoje localizado na cidade velha de Jerusalém, existia uma cortina monumental que separava dois ambientes sagrados: o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Arqueólogos e historiadores explicam que este véu não era uma simples cortina. Documentos históricos judaicos, especialmente o Talmude e os escritos de Flávio Josefo, descrevem que o véu tinha aproximadamente 18 metros de altura, cerca de 10 centímetros de espessura, e era tão pesado que precisava de mais de 300 sacerdotes para movê-lo quando necessário. Imagine uma cortina do tamanho de um prédio de 6 andares, tecida com linho fino torcido em cores específicas: azul, púrpura, carmesim e branco, cada cor carregando significado profundo. A palavra hebraica para este véu é paroquet, que significa literalmente aquilo que separa ou barreira. No grego do Novo Testamento é chamado de catapetasma, que carrega o sentido de algo que esconde completamente. E era exatamente isso que ele fazia. Escondia a presença manifesta de Deus da visão humana. Antropólogos culturais explicam que, para aquela sociedade, a santidade de Deus era compreendida como algo tão puro, tão intenso, que a presença humana pecaminosa simplesmente não poderia sobreviver diante dela. Por isso, o véu existia, protegendo o homem da glória divina e protegendo a santidade do lugar onde o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, ficava guardado. Apenas uma pessoa em todo o Israel podia atravessar esse véu, o sumo sacerdote, e mesmo assim, somente um dia por ano no Yom Kippur, o dia da expiação. Historiadores documentam que esse ritual acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico, geralmente entre setembro e outubro do nosso calendário atual. O sumo sacerdote entrava com sangue de animais sacrificados, tremendo, porque sabia que se entrasse de forma indigna ou sem o preparo ritual correto, morreria instantaneamente na presença de Deus. Há relatos históricos de que amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote caso precisassem retirar seu corpo sem que outros sacerdotes tivessem que entrar no lugar santíssimo. Agora, transporte-se para aquele dia em Jerusalém por volta do ano 33 da nossa era. Era a Páscoa judaica. A cidade estava repleta de peregrinos vindos de todas as regiões, alguns viajando mais de 100 quilômetros a pé para estarem ali. Jesus, o Nazareno, estava sendo crucificado no Gólgota, uma elevação rochosa fora dos muros da cidade, distante aproximadamente 800 metros do templo. Geólogos que estudaram a região explicam que aquela área tinha formações rochosas que facilitavam a execução pública de crucificações. E então, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 51, acontece algo que testemunhas oculares jamais esqueceriam. No exato momento em que Jesus bradou em alta voz e entregou seu espírito, o véu do santuário rasgou-se em dois, de alto a baixo. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O véu não se rasgou de baixo para cima, como mãos humanas fariam, mas de cima para baixo.
Especialistas em tecidos antigos explicam que rasgar aquele tipo de material, com aquela espessura e resistência, seria fisicamente impossível para a força humana. E mais impressionante ainda, o texto grego usa um tempo verbal que indica uma ação instantânea, completa, irreversível. Não foi um rasgo gradual, foi uma ruptura sobrenatural de algo que foi projetado para nunca ser rompido. Para aquela época, isso era absolutamente revolucionário, porque o sistema inteiro do judaísmo estava construído sobre a mediação sacerdotal. A palavra hebraica kohen, que significa sacerdote, vem de uma raiz que significa estar em pé entre. O sacerdote ficava literalmente entre Deus e o povo. Toda a estrutura religiosa, social e até econômica de Israel dependia desse sistema que havia sido estabelecido por Moisés aproximadamente 1500 anos antes, nas proximidades do Monte Sinai, hoje localizado na Península do Sinai, distante cerca de 400 quilômetros de Jerusalém. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que o templo de Herodes, o mesmo onde o véu se rasgou, tinha proporções e materiais que correspondiam exatamente às descrições bíblicas. Escavações revelam que a construção era de uma magnitude impressionante, com pedras de fundação pesando mais de 500 toneladas cada. O templo não era apenas um lugar de culto, era o centro da identidade judaica, e o véu era o coração desse sistema. Mas o que realmente estava acontecendo naquele momento transcendia o físico. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Quando o véu se rasgou, o que estava sendo revelado era que Jesus Cristo havia se tornado o verdadeiro e definitivo sumo sacerdote. A carta aos Hebreus, escrita décadas depois para ajudar os judeus a compreenderem esse mistério, explica no capítulo 10, versículo 20, que Jesus consagrou para nós um novo e vivo caminho através do véu, isto é, através do seu corpo. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. O corpo de Jesus, rasgado na cruz, era o verdadeiro véu. O profeta Isaías, 700 anos antes, no capítulo 53, havia previsto: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O verbo hebraico shalal, traduzido como traspassado, literalmente significa perfurado completamente, aberto. O corpo de Cristo foi o véu que precisava ser rasgado para que o caminho até o Santo dos Santos celestial fosse aberto. Especialistas em teologia bíblica explicam que isso cumpriu perfeitamente o sistema tipológico do Antigo Testamento. O tabernáculo e depois o templo eram sombras de realidades celestiais. O escritor aos Hebreus revela que existe um santuário verdadeiro nos céus, do qual o terreno era apenas cópia. Quando Jesus morreu, seu sangue não foi levado para um santuário feito por mãos humanas, mas para o próprio trono de Deus. A palavra grega hagion, traduzida como santos lugares, em Hebreus capítulo 9, carrega o sentido de realidade celestial definitiva. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que aquele momento marcou o fim de uma era e o início de outra completamente nova. Historiadores documentam que cerca de 40 anos depois, no ano 70 da nossa era, o templo foi completamente destruído pelos romanos, exatamente como Jesus havia profetizado. Até hoje, quase 2000 anos depois, não existe mais véu, não existe mais sacerdócio levítico, não existem mais sacrifícios de animais. Por quê? Porque o sacrifício definitivo já foi feito. Antropólogos culturais revelam que na antiga mentalidade semítica, o conceito de véu também estava conectado à ideia de fronteira entre dimensões. O Santo dos Santos não era visto apenas como um lugar mais sagrado, mas como o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o visível
e o invisível. Quando o véu se rasgou, o que aconteceu foi a unificação dessas dimensões. O céu, literalmente, se abriu para o homem. Pense nisto. Desde o jardim do Éden, quando o querubim foi posto com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, a humanidade estava separada do acesso direto à presença de Deus. Gerações e gerações viveram sob esse sistema de separação. Mas naquele dia, na hora nona, quando o sol escureceu e a terra tremeu, a barreira foi removida. A palavra grega em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. O termo parresia, traduzido como confiadamente, significa com toda a liberdade de expressão, sem medo, abertamente. Para compreender completamente isso, precisamos entender o design do templo. Especialistas em arquitetura sagrada antiga explicam que o templo era construído em 3 níveis de santidade crescente: o átrio, onde qualquer judeu podia entrar; o santo lugar, onde apenas sacerdotes ministravam; e o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Teólogos medievais e reformados viram nessa estrutura um reflexo do próprio ser humano. O átrio representando o corpo físico, o santo lugar representando a alma com suas emoções e intelecto, e o santo dos santos representando o espírito humano, aquela parte mais profunda que foi criada para a comunhão direta com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o espírito humano ficou separado de Deus, morto espiritualmente. O véu não estava apenas no templo de pedra, estava dentro de cada pessoa. Mas quando Jesus morreu e o véu se rasgou, algo ainda mais profundo aconteceu. O véu interior também foi removido. A palavra grega apocalipsis, que significa revelação, literalmente quer dizer remover o véu. O que estava coberto foi descoberto. O que estava escondido foi revelado. Recentes estudos teológicos revelam que quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é removido, ele está fazendo uma conexão direta com esse evento da cruz. Cada pessoa que crê em Jesus experimenta seu próprio rasgar do véu. O Espírito Santo, que antes apenas vinha sobre pessoas escolhidas temporariamente, agora passa a habitar permanentemente dentro do crente. Você se torna o templo vivo de Deus. Isso significa que agora, neste exato momento, você tem acesso direto à presença de Deus. Não precisa de intermediários humanos. Não precisa esperar um dia específico do ano. Não precisa realizar rituais complicados. O caminho está aberto, livre, permanentemente disponível. A presença de Deus, que antes mataria qualquer um que se aproximasse indignamente, agora pode ser experimentada porque você está coberto pelo sangue de Cristo, vestido com a justiça dele. Engenheiros espirituais, se podemos chamar assim os escritores do Novo Testamento, explicam que isso criou uma nova realidade: o sacerdócio universal dos crentes. Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que agora somos sacerdócio real. A palavra grega basileion hierateuma significa sacerdócio que pertence ao rei. Você não apenas tem acesso a Deus, você tem o privilégio e a responsabilidade de interceder por outros, de oferecer sacrifícios espirituais de louvor, de representar o reino dos céus aqui na terra. Mas deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Você está vivendo na realidade do véu rasgado? Ou ainda está vivendo como se o véu estivesse intacto, como se precisasse de distância, de medo, de rituais para se aproximar de Deus? O escritor de Hebreus nos exorta no capítulo 10, versículos 22 e 23. Acheguemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra com alguém, porque enquanto o véu estava intacto, a mensagem era: mantenha distância. Mas agora que o véu foi rasgado, a mensagem é: aproxime-se. A voz que antes dizia: não chegarás aqui, agora diz: vinde a mim. O lugar que antes estava guardado por querubins, agora está aberto pelo próprio Cordeiro de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, que através do seu corpo rasgado abriu o caminho para você entrar na presença do Pai, te conceda a graça de viver cada dia na plena consciência desse acesso livre e permanente. Que você não apenas conheça teologicamente sobre o véu rasgado, mas que experimente diariamente a realidade dele. Que sua vida seja um testemunho vivo de que o céu se abriu para a humanidade e que outros, ao verem sua liberdade e intimidade com Deus, também desejem atravessar esse caminho novo e vivo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a glória desta revelação, o céu aberto, o véu rasgado, o acesso livre, transforme você de glória em glória, pela ação do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.